E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o guitarrista EOD e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, eu peço desculpa para vocês, tá? Que esse vídeo vai ser em formato podcast. Infelizmente, apesar do meu olho ter melhorado bastante, ele ainda assim dói, tanto que eu tô praticamente aqui no escuro, né? Eu só acendi um refletor portátil aqui para pelo menos enxergar um pouco. Então assim, eu não consigo gravar vídeo me filmando porque a luz aqui é muito forte, ela ataca muito meu olho. Isso pode atrapalhar no meu processo de recuperação. Então, vai assim mesmo, tá ok? Até porque o que importa é o que eu vou falar aqui. E pessoal, vocês estão vendo o título do vídeo, né? Talvez vocês até achem meio estranho, tipo, o que eu quero dizer com esse título, né? Hoje eu vou explicar para vocês, na minha opinião, por que as pessoas sentem uma necessidade tão grande de se identificar com grupos. Por que as pessoas sentem a necessidade de serem taxadas de alguma coisa, ou de se colocar em algum rótulo. E diferente do que vocês pensariam, eu não vou falar merda disso. Na verdade, eu vou falar algo muito importante que eu acho que vocês não pensaram a respeito e que provavelmente você só repete aquilo que muita gente fala, porque a gente é assim. O ser humano ele foi feito para ficar na zona de conforto. Isso também significa um pensamento. A gente também opta por apenas reproduzir um pensamento porque outra pessoa já fez esse trabalho de pensar em alguma coisa. Então a gente só repete, porque a gente foi feito para ser assim. A gente foi feito para ter o mínimo de esforço com o máximo de resultado. Primeiro, o que é um grupo? Um grupo pode ser de objetos, um grupo pode também ser feito de pessoas, um grupo pode ser de ideias. O grupo é a ideia de você ter vários pensamentos, ideias ou então coisas ou pessoas juntas em uma única coisa. E essas coisas podem ser absolutamente iguais ou elas podem ser parecidas, ou seja, coisas que se enquadram em uma categoria, ou seja, que se enquadram no grupo, mas não são iguais. Que nem, por exemplo, raças de cachorros. Os cachorros, eles não são iguais. Basta você ver que existe um ratinho chamado Pinscher e um cachorro enorme que impõe respeito, que nem um labrador. Eles podem até ser diferentes, mas eles ainda fazem parte de um grupo, o grupo dos caninos. E a gente determinando o que é grupo fica mais fácil a gente entender por que é tão importante fazer parte de grupo, se rotular, se identificar com alguma coisa. Então vamos voltar alguns milênios no passado, na época que nós éramos homens das cavernas, que o Homo sapiens ainda estava se desenvolvendo. O ser humano tem uma característica que o transforma diferente de qualquer outro animal: a habilidade de atribuir significado às coisas. Como assim? Pessoal, eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples, tá? Fora os humanos, os demais animais, eles não têm consciência própria. Como assim? Eles não têm capacidade de reconhecer que eles existem. Eles não têm capacidade de diferenciar as coisas. Porque as coisas não têm significado para eles. Porque não existe um sentido. O animal ele se alimenta não por uma coisa consciente, mas é algo inconsciente. É apenas um instinto que ele tem, como se fosse uma emoção. E isso acontece porque os animais eles têm uma coisa chamada memória evolutiva, em que determinados comportamentos e ações de um animal, por algum motivo, eles são passados de forma genética. O instinto é basicamente isso. Não é uma coisa que a gente entende, que a gente tem capacidade de compreender. É apenas algo que a gente tem. Não é uma coisa ensinada. Isso é memória evolutiva. É uma coisa que passa de geração a geração através do nosso DNA. E no caso dos animais, é isso: de ter que se reproduzir, de ter que se alimentar, de ter que proteger a prole. Prole são os filhotes. E se vocês pararem para pensar, na natureza não é ensinado esse tipo de coisa. Apenas sabe-se que tem que fazer isso. Mas no caso dos animais não é algo consciente, porque eles não têm essa capacidade. Aí muita gente pode olhar e falar: ah, mas tem os animais que eles têm um certo nível de inteligência, que nem, por exemplo, primatas, golfinhos, elefantes. Sim, é verdade, eles têm um certo nível de inteligência e eles até parecem ter alguma forma de emoção, eles parecem ter sentimentos. Só que isso, meu amigo, é uma humanização do animal. A gente pensa que eles são inteligentes, a gente pensa que eles têm sentimento, a gente pensa que eles têm emoções porque a gente quer humanizar o animal, por causa dessa nossa capacidade de atribuir significado às coisas. Só que a gente não sabe por que o elefante é do jeito que ele é. A gente apenas tenta humanizar o elefante e pensar que ele é do jeito que ele é, com base naquilo que a gente acredita. Mas não é possível entrar no cérebro do elefante e entender quais são as intenções dele.
E se vocês saírem um pouco mais da informação mainstream superficial sobre os animais inteligentes, você consegue observar várias outras coisas que não parecem envolver muita empatia e não parece ser muito legal. Já teve relatos de golfinhos estuprando focas, estuprando até mesmo seres humanos e até mesmo outros golfinhos. Tanto é que dizem que o golfinho é um dos poucos animais que pode fazer sexo apenas por prazer. Mas vocês entendem que é meio esquisito a gente olhar esses animais como se eles tivessem sentimentos e emoção, sendo que ao mesmo tempo que eles demonstram afetividade, eles literalmente violam sexualmente e estupram outros animais. Que nem, por exemplo, as orcas que brincam com a comida. Tipo, eles comem ali os leões marinhos, depois ficam jogando eles pra cima. Tipo, vocês entendem que isso não é uma coisa humanamente ok, porque nós, seres humanos, a gente não faz essas coisas que eles fazem. Por isso que a gente olha esse tipo de comportamento e acha esquisito. Porque a gente está tentando humanizar o animal, mas ele não é humano. Simples assim. Só que a gente é diferente, porque com a capacidade de você atrelar significado às coisas, você começa a diferenciar as coisas. Você começa a entender que existem diferentes objetos e que cada um deles serve para alguma coisa, cada um deles vende alguma coisa. Se fosse assim, o ser humano ele nunca ia ter a capacidade de pegar uma pedra e entender que aquela pedra pode ser usada para abrir a carcaça do animal e usar aquilo para tentar fazer com que a carne solte mais fácil. Ou até mesmo depois de anos de evolução, aprender a criar lanças e aprender a usar pele de animais para se proteger do frio e aprender a construir. Entendem por que é tão importante a capacidade de atrelar significado às coisas? Porque se você olhar para um pedaço de pedra e você não entender que aquilo é um pedaço de pedra, você não consegue imaginar que aquilo tem uma serventia. Entendeu? Por isso é tão importante essa habilidade. Só que se a gente pegar mais alguns milênios para frente, de repente o ser humano ele avançou tanto tecnologicamente e ele se organizou tanto socialmente que agora não é mais um desafio tão grande você caçar e você se reproduzir e você se proteger, porque a gente se organizou entre outros seres humanos que desenvolveram um pouco de técnica de arquitetura, aprenderam como plantar e como criar animais. Inclusive, a gente tem até religião agora e existe uma estrutura de poder. Então, a vida já não é mais tão difícil. Só que o ser humano ainda se sente satisfeito. Porque uma coisa que não foi perdida até aquele ponto da história, e nisso eu tô falando, por exemplo, do Egito Antigo, o que acontece é que o ser humano, assim como qualquer outro animal considerado mais inteligente do que os demais, que nem, por exemplo, golfinhos, elefantes, né, e afins, eles precisam ter um equilíbrio entre prazer e trabalho. Porque os animais que não têm um cérebro grande, eles não precisam de muito para se sentir satisfeitos. Então eles não têm como ter doenças mentais, eles não têm como se sentir tristes, eles não têm depressão. Porque existem inclusive vários documentários mostrando que se um filhote de elefante morre, os pais do filhote ficam muito tristes, eles inclusive fazem uma espécie de ritual. Enfim, elefantes ficam frustrados se um outro elefante morre, ou então se um outro elefante não está muito bem, os outros vêm lá para tentar acalmar ele, deixar ele feliz. Então animais inteligentes, eles sentem tristeza, porque eles têm esses hormônios e esses elementos químicos na cabeça. Mas por que a gente precisa disso? Por que a gente precisa se sentir feliz? Porque com um cérebro maior e com essas crises existenciais, agora eu tô falando do ser humano, não dos animais, mas algumas coisas que eu tô falando aqui se encaixam neles, apenas sobreviver não satisfaz. E a gente tem esse elemento do prazer no cérebro, de satisfação, porque isso é uma tentativa do cérebro fazer você não se matar. O único objetivo do cérebro é fazer com que o ser humano não se mate. E os outros animais também. Só que se você não consegue produzir hormônio do prazer, você não consegue sentir prazer em viver, nem o seu cérebro vai conseguir fazer milagre. E você vai acabar se matando. Mas o que fazia esse equilíbrio entre o prazer e satisfação era a responsabilidade que a gente tinha. Você não podia apenas ficar sentado numa caverna o dia inteiro. Você tinha que sair e caçar, porque se você não caçasse, você ia morrer de fome. Mas o seu cérebro nunca vai deixar você morrer de fome. Então, sempre existia uma responsabilidade, sempre tinha um esforço. E quando você terminava suas tarefas, você sentia o prazer proveniente delas. Então, aquela era a hora do dia que você poderia se sentir feliz, quando você ia comer, quando você se reproduzia, quando
quando você estava com a sua prole, quando você ia dormir, quando você podia ficar dentro da caverna quentinha, sem fazer nada. Esses eram os momentos de prazeres que o próprio cérebro faz isso para que a gente tenha vontade de viver e continuar sobrevivendo. Nada que o cérebro faz é por motivo nenhum. É por um motivo muito claro. É para você não se matar. É para você perpetuar a espécie. Então agora voltando ali no Egito Antigo, a gente consegue entender por que ainda existia esse elemento. Porque apesar de estar muito mais fácil da gente conseguir se proteger, se reproduzir, se alimentar, existia o trabalho, existia as responsabilidades. As pessoas tinham trabalho. Então aquilo ainda satisfazia o ser humano. Mas com o passar do tempo, a evolução, com o passar dos séculos, os problemas mentais começaram a surgir. Porque apesar da gente ter evoluído socialmente e tecnologicamente, aquele homem da caverna continua no nosso DNA, continua na nossa cabeça. E mesmo que bem menos comum, bem menos comum, começaram a aparecer doenças mentais, começaram a se desenvolver depressão e ansiedade, porque as pessoas também tinham crises existenciais naquela época. As pessoas também estavam procurando qual era o sentido da vida. Só que hoje em dia é tão fácil, mas tão fácil você conseguir suprir suas necessidades básicas que ficou apenas o prazer, apenas a dopamina e a serotonina. Tanto é que as pessoas, mesmo as que têm os piores trabalhos, né? Sei lá, trabalhar lá num caixa de McDonald's ou qualquer outro serviço bosta. Você trabalha 8 horas por dia para depois você chegar em casa, tem lá a sua comida, você tem uma casa, ou seja, você tem abrigo, ou seja, você não precisa se preocupar com temperatura. Então, tudo aquilo de básico você tem. E o que sobra com as outras coisas? Bom, prazer. Aí você vai jogar um jogo porque aquilo é um sistema de gratificação instantânea, né? Você matou um inimigo, você sabe que aquilo é uma informação boa. Ou então você assiste uma série porque aquilo também gera prazer. Você vê pornografia, você bate punheta, você faz sexo e a sua vida vira isso. Então, você até tem um esforço, mas ele é tão baixo, você acaba tendo um prazer muito maior durante seu dia que não satisfaz mais. E você acaba nem vivendo mais. Você apenas existe. Não é à toa que hoje em dia os problemas mentais aumentaram drasticamente. Bom, pessoal, infelizmente eu não imaginava que o vídeo ia demorar tanto tempo. Portanto, eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em algumas partes. E como o vídeo foi gravado em formato podcast, felizmente ou infelizmente, depende do que você acha, os outros vídeos vão seguir mais ou menos aqui nessa linha, tá? As outras partes desse assunto. Mas por enquanto, galera, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar sua avaliação aqui embaixo, seja através do like ou do dislike. Caso tenha gostado do vídeo, eu tenho certeza que tem outros vídeos aqui no canal que você vai gostar. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para evitar de perder notificação de próximos vídeos. Se você quiser ter acesso a um conteúdo diferente que não tem aqui no meu canal, você pode estar me seguindo no Instagram, print o arroba está aí na tela. Lá você vai ter acesso a um conteúdo diferente daqui, além de uma interatividade mais próxima, inclusive contato direto comigo. Então, segue lá. Caso você esteja procurando uma outra plataforma que não tenha censura, que te permita ter uma certa prosperidade, ou você apenas sente que você não é valorizado como criador de conteúdo, nem mesmo como espectador, dá uma olhada na Odds. Se você olhar aqui no card, vai ter, se eu não me engano, 1 ou 2 vídeos explicando sobre a plataforma e tudo que você precisa saber. A Odds é uma plataforma que tenta apresentar o conteúdo digital de uma forma diferente, valorizando tanto o espectador quanto o criador de conteúdo. Eles utilizam um sistema de blockchain para registrar todos os vídeos, textos, áudios e fotos que você pode publicar lá, além de que eles utilizam a própria moeda, o LBC. Então, se você já tem uma tendência de gostar de criptomoedas, ou então até mesmo se você já é um anarcocapitalista ou libertário, eu acho que lá é o lugar certo para você, porque é uma plataforma criada por libertários para libertários. Mas não confundam, não é algo político. Enfim, eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Eu sou o guitarrista EOD e falou!